Olá, bom dia, Igreja Amada Presbiteriana do Jardim Regina. Eu gostaria de pedir um minutinho da sua atenção para fazer alguns pequenos comunicados que cremos ser muito importantes para a igreja. Eu pretendo fazer dois comunicados hoje a vocês. O primeiro deles trata sobre a eleição de presbíteros e diáconos que nós estamos prestes a realizar no Jardim Regina. Como todos sabem, este ano vence os mandatos do presbítero Marco e Luiz Carlos e também vence o mandato dos diáconos da igreja. E, portanto, nós estamos nesse processo de eleição de presbíteros e diáconos para o próximo ano, ou próximos anos. E ontem o Conselho da Igreja do Jardim Regina, reunido, o presbítero Marcos, o Luiz e eu, nós tomamos algumas decisões em nome da igreja, E eu gostaria de comunicar algumas delas a vocês aqui, bem rapidamente. Vamos lá. A nossa eleição, o Conselho decidiu marcá-la para o dia 8 de novembro de 2020, domingo. Será realizada na Igreja do Jardim Regina, das 9 às 10h30. Na Igreja do Jardim Regina, domingo 8 de novembro, das 9 às 10h30 da manhã. Nesse domingo, nós não teremos culto pela manhã. Será da seguinte forma: a secretária da igreja, da Assembleia, Daniele, junto com alguns outros irmãos, estará lá na igreja com o livro de presença aberto, já com o termo de abertura, e você poderá chegar lá então, e deve, nós fazemos esse apelo, e terá lá todos os cuidados, álcool em gel, para você sanitarizar as suas mãos. Você deverá ir de máscaras. De preferência, nós colocaremos a mesa, se não estiver chovendo, do lado de fora da igreja. Então, você poderá chegar lá, pegar a sua cédula, que estará em branco, e os nomes dos candidatos estarão numa lousa exposta bem próxima à mesa. Você poderá ver o nome dos candidatos e votar, escrever o nome deles, na cédula em branco, tá bom? E aí você votou, assim que você acabar de votar, você pode retornar para sua casa, tá bom? Só falando um pouquinho mais sobre as cédulas e os candidatos, e é importante também isso aqui. Vocês, como igreja, fizeram todas aquelas indicações e ainda poderão fazê-la, ou melhor, não poderão fazê-la mais. A gente está encerrando esse período de indicações, e de todos os candidatos, todos os indicados que o Conselho consultou previamente, apenas os irmãos, vamos lá, apenas os irmãos Luiz Carlos, Lucas Meira, o Luquinha, e o nosso irmão Alexandre aceitaram para concorrer para a função de presbítero. E dos consultados para o diaconato, apenas o nosso irmão Gustavo Costa, o matemático, aceitou para concorrer para a função de diácono. Okay? Esses foram os nomes que, uma vez consultados, repito, pelo conselho, se aceitavam ou não a sua indicação e, posteriormente, a sua inclusão dos seus nomes para concorrer às funções de presbítero e diáconos, apenas estes nomes aceitaram participar do processo eleitoral. De forma que, apenas uma pequena observação, é possível que você pergunte, mas e as diaconisas, ou auxiliares de diaconia, como você chama, essas, como elas serão, digamos assim, nomeadas
pelo conselho após o processo eleitoral, ok? Vamos lá. Então é isso. Se você tiver ainda alguma dúvida, você pode fazer contato comigo, né, ou com qualquer outro membro do conselho, Luiz Carlos, Marcão, e nós estaremos à disposição para poder tirar a sua dúvida, ok? Então vamos lá. Isto posto, eu quero te aproveitar esse momento para te dar um segundo aviso, tá bom? Que é muito importante também. Mas eu vou... Bom, vamos lá, continuando. Alguns meses, algumas semanas atrás, o conselho, na pessoa do presbítero, do seu vice-presidente presbítero Luiz Carlos, ele comunicou à igreja, fez alguns comunicados, né? Por exemplo, a eleição de presbítero, a eleição de diáconos e também, no caso, a permanência do pastor Aguinaldo, que sou eu, esse que vos fala, para o ano de 2021, né? Para quando, dado que esse ano, todos nós estamos passando por ele, foi um ano atípico, e considerando que o ano de 2020 encerra o meu mandato como pastor eleito da Igreja do Jardim Regina, eleito pela comunidade, né, encerra esse ano 2020, então nós precisaríamos fazer uma nova eleição esse ano, né, em 2020. Não obstante, repito, foi um ano completamente diferente, nós não tivemos condição de fazer esse processo eleitoral. O processo eleitoral de um pastor exigido pelo presbitério não é algo que é só do Jardim Regina. Para todas as igrejas do nosso presbitério é algo um pouco mais demorado, tem um processo mais longo, já vamos dizer assim, tem um processo padrão que o presbitério exige que a igreja faça. Por exemplo, ele precisa escrever todo esse processo, né, um programa, e enviar para o presbitério, para que o presbitério aprove esse programa e depois ele volta para a igreja. Esse programa é composto de algo mais ou menos assim: um tempo, algumas semanas para a indicação de nomes. Fechado esse período, o conselho avalia esses nomes. O conselho, como a equipe responsável por gerir esse processo, ele então avalia esses nomes, ele vai à procura desses nomes indicados e conversa com essas pessoas, esses nomes indicados, se eles estão dispostos a participar do processo eleitoral. Esse aí também é um outro prazo, leva mais algumas semanas. Uma vez consultados esses nomes, o conselho da igreja leva também um programa para esses nomes indicados e apresenta para eles: olha, o seu nome foi indicado para concorrer à eleição da Igreja Presbiteriana do Jardim Regina. Essas pessoas, normalmente, ou esses pastores, eles perguntam a essa equipe, no caso o conselho, o que é que a igreja espera desse futuro pastor ou desses futuros pastores. O que ela tem em mente, o que ela espera, né, então o conselho explica, ou já está isso escrito, explica para esse pastor o que a igreja está querendo. E esse pastor, logo em seguida, de praxe, vai perguntar: e o que é que vocês oferecem para esse pastor, para esse possível pastor, uma vez eleito? E aí o conselho tem que apresentar, por exemplo, quanto essa igreja pretende pagar a esse pastor, quais os benefícios que essa igreja pretende oferecer a esse pastor. No caso, por exemplo, se o pastor não tiver casa pastoral, vamos colocar assim, encargos pessoais, ou outras coisas, né, que a igreja puder oferecer e tiver condições de oferecer. Aí o pastor ou o nome indicado, ele vai avaliar o que a igreja está querendo e o que a igreja oferece.
E aí ele vai dizer sim ou não se ele aceita participar desse processo eleitoral. Bom, uma vez aceito, abre mais algumas semanas, e ele vai fazer isso com vários nomes, com todos os nomes que foram indicados. Abre-se o processo propriamente dito, marca-se a eleição, faz-se a eleição. E aí, então, uma vez eleito, o nome dessa pessoa eleita é levado ao presbitério. O presbitério tem a prerrogativa de sancionar ou não o nome desse pastor eleito. Uma vez o presbitério sancionado, então o pastor volta para a igreja sob uma equipe pastoral designada pelo presbitério, ele toma posse da igreja e aí do pastorado da igreja, e aí então ele começa efetivamente o seu pastorado na igreja. Este processo é um processo padrão, repito, para todas as igrejas do presbitério e para todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Ele é um programa da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é um programa específico da Igreja Presbiteriana do Jardim Regina. Bom, uma vez colocado isso, não apenas o Jardim Regina, mas 4 outras igrejas do presbitério tiveram também essa dificuldade. Além do Jardim Regina, a Igreja Presbiteriana da Vila Bonilha, a Igreja Presbiteriana Mosaico e mais outras igrejas que eu não me venho agora o nome. Sei que foram um total de 5 igrejas que tiveram nessa condição, e o presbitério então fez o seguinte: dado que, repito, todas essas coisas aconteceram, o presbitério encontrou a seguinte solução: manter os pastores que já estão nessa igreja e que tiveram seus mandatos vencidos por mais um ano, ou seja, o ano de 2021. Quando? Se a situação estiver minimamente normalizada e tiver em condições de fazer todo esse processo, o Conselho então realiza esse processo, né, e para 2022 e para os próximos anos seguintes, né, realiza todo esse processo numa situação um pouco mais tranquila. Essa é a situação. Bom, aí, fora essa decisão burocrática, por assim dizer, essa burocrática no sentido positivo, surgiu, meus irmãos, dentro da nossa própria comunidade, alguns questionamentos. O que é natural, pode acontecer, pode ser que algumas pessoas ou uma pessoa ou outra não entenda muito bem isso. E é natural que ela pergunte como isso se dá. E vamos dizer assim, nós, o conselho da igreja, o pastor e os presbíteros, eles receberam algumas interrogações a respeito desse processo específico da permanência do pastor atual, que sou eu, para o ano 2021, sem uma consulta à igreja. Ou seja, por que o Conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim Regina tomou essa decisão e como ele fez isso, de esticar a permanência do pastor Aguinaldo, no caso esse que vos fala, para o ano 2021, sem uma consulta à igreja. Né? Dado que o Conselho consultou a igreja para, por exemplo, a abertura ou não do culto, do santuário, né? Está consultando a igreja para eleição de presbíteros e diáconos, e fez outras consultas, por que não também fazer uma consulta à igreja se a mesma deseja ou não a sua permanência para 2021? Surgiu este questionamento por parte de alguns, ou de um ou de alguns da igreja. Bom, e nós, o conselho então, conversando,
nós chegamos à conclusão que seria importante que nós dessemos esse esclarecimento, né? E estamos dando esse esclarecimento para esses que tiveram essa dúvida e, aproveitando, pode ser que outros tenham tido essa dúvida, mas não tenham perguntado. Então a gente está aproveitando esse momento para explicar, né? Vamos lá. Nessa explicação, por que o Conselho tomou essa decisão sem consultar a Igreja como um todo, eu quero lembrar alguns detalhes aqui. Para começar, já falei toda essa questão que várias outras igrejas tiveram de fazer o processo eleitoral, que seria, né? Lembrando que a gente está num ano atípico, tudo é diferente, né? Muito diferente. Nós não encontramos uma forma mais adequada, não seria possível fazer uma eleição. Uma consulta, tecnicamente falando, é uma eleição. Não se poderia fazer uma consulta nos termos, nos moldes de simplesmente levantar o dedo. Não é permitido isso pelo presbitério. E nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Regina, estamos sob a jurisdição de um presbitério. Portanto, isso não seria possível ser feito. Esse padrão não é aceito pelo presbitério. Então, se nós fizéssemos essa consulta deveria ser homologada pelo presbitério, sancionada por eles. E certamente não seria homologada. Por isso, o Conselho não fez. Segunda coisa, por que nós não fizemos? Porque nós, meus irmãos, pode parecer redundante, mas somos uma igreja presbiteriana. Não somos uma igreja congregacional. O que significa isso dizer? Nós somos uma igreja que elegemos representantes. A Assembleia Reunida elege representantes que falam em nosso nome. E esses representantes, no caso, são, da nossa igreja, os nossos presbíteros, presbítero Luiz Carlos, presbítero Marcos. Eles respondem por nós em determinadas situações. E, portanto, eles que foram até o presbitério e conversaram com outros presbíteros, tomaram essa decisão, não apenas para o Jardim Regina, como também para outras igrejas. Repito, mais outras 4 igrejas, né? E tudo isto, meus irmãos, a gente fez, vale dizer, sempre com base na Bíblia Sagrada, consultando as Escrituras, sempre obedecendo a mesma, e também obedecendo a nossa Constituição, o nosso manual presbiteriano, né? A propósito, quanto ao nosso manual presbiteriano, a nossa Constituição da Igreja, que rege as nossas normas litúrgicas, administrativas, disciplinares, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho para você. Diz ela, com relação à figura do pastor, né? Artigo 33 da nossa Constituição. O ministro ou o pastor da igreja poderá ser designado pastor efetivo. O pastor efetivo, artigo 1º do artigo 30, parágrafo 1º do artigo 33, é pastor efetivo o ministro eleito e instalado numa ou mais igrejas por tempo determinado e também o ministro designado pelo presbitério por prazo definido. Ou seja, tudo que nós fizemos foi tem base legal. Então, no meu caso, né, eu estou sendo designado pelo presbitério, né, como pastor para um determinado período, ou seja, apenas o período, no caso, de 2021, quando nós então, mais uma vez, iremos fazer o nosso processo eleitoral. Ok? Bom, isto posto, espero, meus irmãos, que tenha ficado bem esclarecido e enfatizo, se ainda assim ficou alguma dúvida para alguém, nós estamos à inteira disposição para poder esclarecer
quaisquer dúvidas, ok? Nós, como conselho da igreja, lutamos, oramos ao Senhor, vigiamos para que todos os processos da nossa igreja sejam os mais claros possíveis, tá bom? Nós pedimos a Deus por isso, que a gente não cometa nenhum deslize, né? E que a gente faça de maneira que a comunidade esteja sempre em harmonia e sempre procuramos fazer o melhor para a igreja, né? E então eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e que Deus abençoe a sua vida e a vida da Igreja Presbiteriana do Jardim Regina, tá bom? Fique com Deus.